Marcos 4, 35 a 41. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor de graça, Senhor de iluminação, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, para que nós possamos compreender mais e melhor a Tua palavra, e termos a oportunidade de sair daqui vivendo a prática da mesma, no nosso dia a dia aí fora, Senhor, nas nossas tempestades aí fora, nas nossas labutas aí fora, que nós coloquemos sempre em prática a Tua palavra, que aprendemos aqui, em nome de Jesus. Assim que oramos agradecidos, amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos, podem sentar. Esse capítulo 4 do livro de Marcos começa com Jesus na beira da praia, né, com os seus discípulos e com uma grande multidão. Aí lá no versículo 1, diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. O capítulo 4 começa com Jesus na beira da praia, ensinando aos discípulos e à multidão, para que ele pudesse ter, né, uma melhor apresentação da mensagem que ele estava trazendo. Ele estrategicamente usa, né, ali um barco, afasta-se um pouquinho da praia, os discípulos, a multidão ficam na praia, e aí Jesus usa a acústica do mar, usa o vento a seu favor, estrategista como o nosso mestre sempre foi, né? E ele começa a ensinar as multidões e a falar por parábolas. E a verdade é que a lição começa na teoria. O capítulo 4 começa com teoria. Jesus falando aos discípulos e à multidão. É fato que, como foi Marcos que escreveu aqui, e Marcos escreveu para os romanos, Marcos narra esse ensino teórico de Jesus de maneira muito resumida. Se você for ler essas parábolas aqui no Evangelho Sinóptico, lá em Mateus, você vai ver que Mateus fala muito mais acerca desses ensinos teóricos. Mas Marcos rapidamente fala das parábolas, né, desse tempo de Jesus, na teoria ali com os discípulos, porque Marcos escreve para os romanos. Falei isso na classe de liderança hoje pela manhã. Ele escreve para os romanos, e os romanos eram muito práticos. Os romanos eram daqueles: não arrudeia muito não, conta logo, fala logo esse negócio aí. Assim eram os romanos.
Então Marcos, sabendo disso, querendo alcançar os romanos, ele de maneira muito objetiva escreve, né, não só aqui, mas todo o livro de Marcos é muito objetivo. Dos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos é o menor, só tem 16 capítulos, é tudo muito objetivo. E principalmente Marcos se detém a falar das ações práticas de Jesus. Aquilo que Jesus fez mais na prática, menos na teoria e mais na prática. Pois bem, o capítulo 4 começa rapidamente com uma teoria, com as parábolas. Mas aí nós chegamos na passagem que nós acabamos de ler. Depois que Jesus sai ali da praia, Jesus vai chamar os seus discípulos, que acabaram de ouvir uma teoria, vai chamá-los para que possam agora viver uma experiência na prática, para que pudessem ter um ensino prático. E o ensino prático não é na beira da praia, o ensino prático é lá dentro do mar. A teoria é na beira da praia, a prática é no mar. E eles saem, e eles vão para o mar, e eles vão naquele barco. E nessa lição prática do Senhor, para os seus discípulos e para todos nós, nós precisamos pensar aqui em algumas verdades que o Senhor quer tratar em nosso coração. O Senhor quer tratar em nossa vida. Quando o Senhor nos chama para o aprendizado, quando o Senhor nos chama para a prática, algumas lições poderosíssimas Ele quer transmitir ao nosso coração. Quero já dar muita ênfase a essa grande verdade de aprender e viver o cristianismo prático. Aprender e viver na prática. Nós sentamos aqui domingo após domingo. Nós sentamos aqui terça após terça, sábado após sábado, aprendemos muita coisa na teoria. Mas o grande desafio não é na beira da praia. O grande desafio é dentro do mar. O grande desafio não é aprender meramente a teoria. O grande desafio é a gente aprender a viver na prática do Evangelho, lá dentro do mar. Portanto, nessa noite, quero já deixar claro para você, o Senhor está nos chamando para entrar no mar. Quem vai entrar no mar, diga amém. Então vamos entrar no mar, vamos sair da beira da praia. Vamos parar desse negocinho de só vir na igreja, escutar um sermãozinho do pastor, uma coisa ou outra na beira da praia e ficar só ali. Vamos sair disso, vamos entrar lá no mar, porque lá no mar tem algo mais profundo para nós. Lá no mar tem um tratamento mais profundo de Deus com o nosso coração. Lá dentro do mar tem um tratamento de Deus para a nossa família. Lá dentro do mar. O que é que a gente aprende lá dentro do mar? O que é que os discípulos precisavam aprender lá dentro? Primeiro, note, os discípulos precisavam aprender que aquele era o momento de passar de fase. Diga comigo, passar de fase. Não por acaso, no versículo 35, olhe para a Bíblia. É dito assim naquele dia: sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Diga comigo, vamos passar. Vamos passar. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vamos passar para outra margem. Vamos para o outro lado. Pega o barco e vamos para o outro lado. Vamos entrar no mar e vamos passar para o outro lado. E aqui eu capto a primeira mensagem. Aqui não é um chamado de Jesus para os seus discípulos meramente sair de um lado do mar e para o outro. Não é meramente isso. Aqui há uma grande lição espiritual. Aqui há um grande despertamento do Senhor para os seus discípulos. O Senhor está dizendo: chega de aprender aqui na praia. Vamos passar de fase. Vamos para um outro momento. Vamos viver algo mais profundo. É tempo de passar de fase. É tempo de sair dessa situaçãozinha aqui e viver uma outra realidade, e viver um outro tempo, e viver um outro patamar. Eu não sou aquele jogador do Flamengo não, mas tá bom de, né? Nós estamos no outro patamar. Os jogadores aqui estão me entendendo. A gente às vezes fica muito acostumado com um patamarzinho, um negocinho, uma vidinha, uma coisinha só enrolando, onde Deus está dizendo: eu estou chamando você para viver um outro patamar. Eu estou chamando você para viver uma outra realidade. Eu estou chamando você para passar de fase. Uma das coisas mais terríveis na vida do ser humano é passar a sua vida inteira só arrodeando. Não tem gente que é assim,
fica só rodeando, só naquele negocinho, não sai dali, feliz. Vamos passar de fase, vamos crescer um pouco mais, vamos avançar um pouco mais, vamos viver uma experiência mais profunda. Isso me faz lembrar Ezequiel capítulo 47, aquela passagem extraordinária, onde o Senhor chama o profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, olha essa água que sai do limiar do templo. E aí Ezequiel vê, e a água dava no tornozelo. Deus disse assim: Ezequiel, vai mais, Ezequiel, vai mais, Ezequiel, vai mais. E ele vai, e de repente a água dá no joelho, e ele pensa, talvez, tá legal. Deus disse: Ezequiel, vai mais, Ezequiel, vai mais, Ezequiel, vai mais. E ele entra mais no mar, e ele vai entrando naquela água, e a água dá nos ombros, e aí ele pensa, está legal. Deus disse: não, vai mais, Ezequiel, vai mais, Ezequiel. E aí a Bíblia diz em Ezequiel 47, que de repente Ezequiel entra em uma água que ele está completamente submergido. Eu quero dizer para você, a proposta de Deus para nós, sobretudo na vida espiritual, é que a gente viva em uma água que está submergindo a gente, em uma água profunda, em uma intimidade profunda com Deus, em um relacionamento profundo com Deus, em um relacionamento mais profundo com a sua igreja, com a sua família. Gente, é tempo de viver algo mais profundo, gente. A gente conversa com algumas pessoas, e o conhecimento bíblico é pobre. Você pergunta quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, o cara diz, sei lá. Você pergunta qual o primeiro livro do Novo Testamento, não sei. Você não sabe de nada. Anos e anos na beira da praia. Anos e anos só escutando a pregação do pastor. Isso aqui é maravilhoso. Mas se você não for mais profundo, não fizer sua parte em Deus durante a semana, com Deus durante a semana, indo mais profundo, querido, eu quero dizer para você, a sua vida cristã não vai decolar. Sua vida familiar não vai decolar. Sua vida ministerial não vai decolar. É tempo de viver algo mais. É tempo de viver algo mais profundo. É tempo de passar de fase. Qual é a fase que você está na vida cristã? Todos nós temos aquela fase, né, do discipulado, os primeiros passos da vida cristã, né, as primeiras doutrinas, o primeiro conhecimento. Mas tem que passar disso, gente. Primeira lição: o Senhor nos chama para entrar no mar, para que a gente possa passar de fase. Nessa passada de fase, escute, versículo 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Nessa passada de fase, segunda lição, sempre vai se levantar um grande temporal. Todas as pessoas que Cristo chamou para passar de fase, para avançar um pouco mais, para crescer um pouco mais, todas elas precisaram de um tempo de temporal, precisaram de um período de tempestades. Portanto, nós precisamos encarar as nossas tempestades. Quem quer crescer, diga amém. Quem quer ir mais profundo, diga glória a Deus. Então, querido, não assuste, não fique paralisado diante das tempestades, porque as mesmas são necessárias para que você passe de fase. Elas são necessárias. Eu me lembro quando eu jogava videogame, que hoje não jogo mais, mas o meu videogame, Street Fighter, bem novinho, né? E quando a gente ia passando de fase, não era? Tinha sempre um adversário mais difícil. Tinha um Dalsin, lembra de Dalsin? Ia ficando mais difícil, mas era gostoso quando a gente percebia assim, ó, puxa, eu já venci Dalsin, né? Romero tá rindo, Romero é da tua época, Romero. Lembra de outro aí, Romero? De outro, do e a gente ia passando de fase. Era sempre desafiador, mas quando a gente passava, a gente dava um berro, não era? E aqueles videogames grandão assim, a gente... e os guri atrás, aí quando você passava, aí os guri atrás ficavam tudo bravo, porque a ficha, você ganhava mais uma ficha, né? Eu quero jogar, não, eu passei de fase.
Passar de fase é bom demais, mas passar de fase, presta atenção, só passa de fase quem está disposto a encarar as tempestades. Jesus sempre deixou isso claro para os seus discípulos. Ele os chama: saiam da praia, venham para dentro do mar, porque eu irei fazer vocês passar de fase. Vocês irão viver algo mais profundo, vocês me conhecerão mais intimamente, vocês viverão uma experiência mais poderosa comigo. Venham. Entendendo isso, escute. Quando eu estou diante de algumas tempestades, e estou diante de uma delas nesses últimos 15 dias, e como Deus sabe, e alguns de vocês sabem também, eu passei a olhar menos para ela, para a tempestade. Olho menos para ela, e eu passei a olhar mais para o que vai acontecer depois dela. Eu sei, sempre foi assim na minha vida. Depois de uma grande tempestade, Deus me fez viver uma grande vitória. Coisa grande, um avanço na fé, um avanço ministerial, uma coisa assim mais poderosa. Por isso que já faz 22 anos na caminhada cristã, 18 de pastor, e é sempre para cima, porque eu aprendi isso. As tempestades, elas não foram permitidas por Deus para me paralisar, elas foram permitidas por Deus, e até provocadas pelo próprio Deus, para me fazer passar de fase. E nós vamos passar de fase, e nós vamos celebrar essa passada de fase. E nós vamos celebrar as vitórias sobre os inimigos. Nós vamos celebrar, gente. Precisa celebrar. Segunda lição. Terceira lição que você precisa aprender. Encarando as tempestades. Você precisa aprender que o seu Senhor está no controle da situação. Quem foi que chamou os discípulos lá para o mar? Quem? Foi Jesus. Ele que chamou. Ele disse: vamos. O Jesus que nos chama para o mar, Ele se responsabiliza pela sua vida. Vamos? E quando os discípulos vão, de repente vem a tempestade, Jesus está tirando uma soneca, que Ele era homem também, 100% homem, 100% Deus, e como homem, cansou, o tempo todo ali na beira da praia, ensinando aquela multidão, Ele estava cansado e Ele foi dormir. Pois bem, diante daquele sono, a tempestade começa a bater, a água começa a entrar no mar, e aí o verso 38 e 39, quem está com a Bíblia aí aberta, 38 e 39 diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. Escute. Os discípulos estão naquela tempestade toda, naquela agonia toda, vão acordar Jesus, e eles dizem assim: Jesus, o Senhor não se importa não? Quem já fez essa pergunta aí para Jesus? Jesus, está se importando comigo não? Quem já fez? Você não está se importando não? Você não está me vendo aqui nesse tempo todo sem namorada? Não vou dizer que eu lembrei de Filipe, porque... Gente, algumas crises chegam, algumas tempestades, né? Nossa cabeça fica meio duvidosa, e a gente, Senhor, não está se importando não? Olha o que está acontecendo, olha a tempestade. A grande verdade é que o Senhor estava a par de tudo. Ele estava a par da tempestade, Ele está a par das lutas que nós enfrentamos, Ele está a par de cada situação da nossa vida, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Diga comigo assim: está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Quem entende essa grande mensagem, enfrenta melhor as tempestades. Quem sabe que está tudo sob controle. Ele não perdeu o controle de nada. Eu aprendi, tenho procurado aprender isso, e desde cedo tenho procurado ensinar as minhas filhas lá em casa. Meninas, está tudo sob. Lembro-me, eu acho que já contei isso aqui. Lembro-me que Cecília tinha acabado de nascer. Já nasceu como está hoje. Pinga fogo. Querendo confusão. E aí, 4, 5 meses de vida, nós fomos para Recife. Eu, Cláudia, Mel e Cecília. Fomos para Recife, aquele no Jeguinho Preto. O Fitzinho. Quando íamos chegando ali em João Pessoa, o pneu furou. Eu nunca tinha trocado um pneu na minha vida.
Mas eu disse, eu estou com a minha família, né? Eu preciso acalmar a minha família, sim ou não? Só que minhas filhas, principalmente Mel, não era boba, né? Mel, quando o carro... Aí encostei, falei para a família, está tudo sob controle. Tudo sob controle, todo mundo tranquilo. Aí Mel já arregaçou o olho assim para Cláudia, e aí André, está tudo sob controle. Aí desci, desce com as meninas também, Cláudia. Arregacei a manga da camisa. Já ia direto para um culto lá em Recife, irmão. Já estava todo limpinho e tal. Arregacei a manga da camisa. Aí abri o capuz do carro. Quando eu abri, eu olhei o pneu, como é que chama? Step, né? Eu olhei o step. Eu disse, como é que tira esse cara daqui? Eu não sabia tirar nem o step lá. Tem uma rodinha, né? O bicho saía. Aí as meninas, e aí, pai? Tá tudo sob controle. E 6 horas da noite, gente. 6 horas da noite, pensa numa agonia. Daqui a pouco, Cláudia disse, Mel, vamos orar. Aí, Mel disse, vamos, mãe. Mel começou a orar. Deus, eu sei que está tudo sob o teu controle. Porque meu pai não está controlando nada. Mas está tudo sob o controle de Deus. E estava. Daqui a pouco, quando ela acabou de orar, um irmão que ia para um evento lá da Igreja Batista, passou por nós. Daqui a pouco ele voltou. Quando ele voltou, ele disse, e aí, irmão, como é que está? Eu falei, eu estou todo perdido. Ele falou, eu não sei nem tirar esse step daqui. Ele tirou o step, botou no lugar. Daqui a pouco nos deu orientação. Você vai ali, a borracharia, conserta esse outro pneu e vai na bênção. E Mel disse, graças a Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Ele disse, graças a Deus, né? Aí daquele dia, no outro dia, eu fui aprender a trocar um pneu, pronto. Então, Deus está no controle, mas tem situação que a gente também precisa ter um certo controle, né? Mas queridos, escute bem, uma das mais importantes lições da vida, é sabermos que temos um Deus que está no controle de tudo. Ele que chama a gente para dentro do mar, Ele vai cuidar do barco, pode vir a tempestade que vier, né? Ele só desperta você para encarar essas tempestades. Isso me faz lembrar Apocalipse capítulo 5. Abre lá, por favor, querido. Apocalipse capítulo 5. João tem essa visão de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu sou apaixonado por essa palavra. Apocalipse capítulo 5. Versículo 2 em diante. Olha só o Senhor que tem o controle de todas as coisas, o soberano que acalma o mar, o soberano que sustenta toda a terra. Vê o que diz o versículo 1 do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava, João diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Uau! O Senhor faz questão de revelar para João que está tudo sob controle, principalmente diante de uma grande tempestade que a igreja primitiva estava enfrentando. Muita perseguição do judaísmo, Império Romano, a igreja sofrendo, e aí Deus levanta, João o chama lá na ilha de Patmos e traz essa revelação, e nesse capítulo diz assim, João, fala para a igreja que está tudo sob controle, pode perseguir vocês, pode vir o que vier, as provações virão, mas está tudo sob controle. E eu acho fantástico, gente, fantástico que nessa visão, um anjo chega para João, e diz, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? E o livro aqui, o livro simboliza a história da humanidade. O livro que está na mão do Senhor,
A história da humanidade está nas mãos do Senhor. E está lá. E esse livro está selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E ele está selado. E o anjo diz: ô João, João, quem é digno de abrir esse livro, camarada? Aí diz o versículo 3 que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era achado digno de abrir o livro. E é como ninguém era achado digno de abrir o livro, de explicar as razões de tanta coisa aqui na humanidade, ninguém era digno. João começou a chorar. João disse: e agora quem vai abrir esse livro? Quem vai explicar esse troço? Quem vai explicar o sentido da vida? Por que a gente veio? O que a gente está fazendo aqui? Para onde a gente vai? Quem vai explicar o sentido da vida? E João chorava, porque lá no céu já estava Pedro, lá no céu já estava Maria, lá no céu já estava João, mas ninguém era digno. Abraão não era digno, Moisés não era digno, ninguém era digno. Na terra, ninguém era digno de abrir aquele livro, de dar sentido para a história da humanidade. Debaixo da terra ninguém é digno, ninguém. Aí enquanto João chora, aquele choro que a gente às vezes tem: meu Deus, quem vai explicar isso para mim? Meu Deus, quem vai dar sentido para isso? A gente fica meio temeroso e choroso. Aí o ancião toma a palavra e diz: tem um que é digno, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno porque ele venceu. Tranquiliza, João, sossega o seu coração, está tudo sob controle, gente. Quem vai vencer as eleições? Sei lá, eu só sei que está tudo sob. Para onde a igreja de Nazareno está indo? Não sei bem, eu só sei que está tudo sob o controle do dono da igreja, o Senhor dos Senhores. Pô, gente. Então presta atenção, escuta aqui. As tempestades, elas servem para que nós percebamos ainda mais que quem tem o controle das coisas não é o ser humano. Quem tem o controle das coisas não somos nós. Quem tem o controle de tudo é Deus. Quem ao longo da história instituiu o império e destituiu o império foi Ele. Quem não lembra de Nabucodonosor? Quem não lembra? Quando Nabucodonosor pensava que era o cara, Deus disse: Nabucodonosor, você não é o cara. Você não é o cara. Vamos ali comer capim. Tá bom de você comer capim. E Nabucodonosor foi passar o tempo de quarentena dele comendo capim. Passou um ano comendo capim, para ele aprender que ele não tem o controle. Quem tem o controle de tudo é Deus. Viu? E aí é importante que você saiba disso. Porque nós fazemos planos, e diante desses planos a gente deixa Deus meio que de lado. E o Senhor daqui a pouco, Ele te faz passar uma tempestade, para você perceber, Ele não pode ficar de lado, Ele é o centro. Por isso que Tiago já dizia, você vai para algum canto ou para outro, Tiago já dizia, se você vai fazer algum plano, diga: se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos. Se Deus quiser, acontece. Se Deus estiver adiante, a coisa vai. Se Deus quiser. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Ele tem o controle de todas. Tempestade serve para isso. Tempestade serve para a gente aprender a se acalmar. Eu acho interessante, versículo 39, lá de Marcos ainda, que o Senhor diz para o vento: acalme. E aquela mensagem que o Senhor, que é Senhor de todas as coisas, da natureza, Senhor dos astros, é o Senhor também da nossa vida. Aquela mensagem de acalme-se. Obviamente, não era uma mensagem somente para o mar se acalmar. A mensagem é também para a gente se acalmar. O Senhor diz para o mar, e o mar tem que se acalmar. E o mar se acalmou, o vento parou, o barco sossegou. Mas a grande questão, escute. A grande questão é que a gente ora para que o Senhor faça o mar acalmar, a gente ora para que o vento possa acalmar, mas quando tudo acalma, a gente está desesperado, a gente está agoniado, querendo arrumar alguma confusão. Tem gente que é assim, não consegue viver calmo. Acalme-se, abençoado. Tem gente que já está nas entranhas dele, não tem nenhum problema aparente, está tudo sossegado, amém? O barquinho não está balançando, está tudo sossegado, mas o infeliz fica querendo balançar o barco. Deixa eu balançar aqui para ver. Está tudo tão calmo. Calma, abençoado. Você conhece alguém assim? Não tem maior problema, o cara está arrumando problema, não tem. Arrumando confusão, cutucando,
Aqui em casa está muito calmo, vou arrumar uma briga com o marido. Deixa o cabo quieto, homem. Ele vai pescar, deixa ele pescar. Ei, acalme. Aprenda a viver mais calmo. As tempestades às vezes se acalmam, mas a gente não se acalma. As tempestades dão uma sossegada, mas a gente não sossega. O coração está um turbilhão. A preocupação, o que vai acontecer amanhã, acalme. Quando o Senhor fala para o mar, eu me coloquei no lugar do mar. Eu me coloquei. Eu disse, Senhor, nessa tempestade, eu não quero ver só o mar se acalmando, eu quero me acalmar também. Eu vou sossegar. Eu vou crer que está tudo sob controle. Diante da tempestade, nós aprendemos que temos que nos acalmar. Se você se estressar, é pior, irmão. A tensão está grande lá dentro de casa. Vai arrumar mais confusão, acalma. Vamos baixar a bola, e os jogadores aqui também vão entender. Tem hora que o jogo está tenso, é ou não é? Não está tenso? E o adversário está só em cima, só em cima. É hora de você, que é um jogador inteligente, pegar a bola, botar no peito, acalmar e falar para todo mundo, pessoal, vamos acalmar. Vamos acalmar. Daqui a pouco a gente começa a se acalmar, o time volta a jogar bem e no final a gente tem êxito. Acalme. Acalme. Acalme quem está ao seu redor, acalme. Chama o pessoal e diga, pessoal, calma, vamos ter calma, vamos buscar aqui a solução. A tempestade já está aí, já está. Agora nós vamos procurar como sair dela. A gente ficar só falando, mar, vou morrer, ninguém, calma, vamos buscar a solução. Porque sempre tem uma solução. E a solução às vezes está lá na polpa, às vezes não, geralmente, né? Geralmente está lá na polpa, dando uma descansada. A solução está lá, a solução está aqui. E a solução é o Senhor Jesus Cristo. Calma, calma. Em meio às tempestades, nós precisamos crescer na fé. E o Senhor desperta os discípulos, homens de pequena fé, porque esses são tão tímidos. O Senhor os leva para dentro do mar, para fazê-los crescer mais ainda mais na fé. O Senhor leva a gente para dentro do mar, para que a gente possa ter um conhecimento mais profundo de quem Ele é. E a história termina, os discípulos pasmos com aquele homem, que eles já tinham visto curar, libertar, eles já tinham visto amar, eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa, só que eles precisavam ir lá para aquele mar, para poder conhecer de maneira ainda mais profunda Jesus, saber que Jesus tem controle, inclusive sobre a natureza, porque foi Ele que criou, tudo foi feito por Ele, né? Tudo foi feito por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele domina sobre todas as coisas. Então os discípulos disseram assim, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus, esse é o leão da tribo de Judá, esse é a raiz de Davi, esse é aquele que venceu lá na cruz do Calvário, esse é aquele que cuida, que sustenta a sua igreja, esse é aquele que preparou uma morada eterna para o seu povo, e que tem o seu povo na palma das suas mãos, e ninguém arrebatará. Esse é Ele. Esse é Ele. Quem é esse? Quem é esse? Você precisa aprender mais. Quem é Jesus? Quem é esse? Esse é aquele que sempre cuidou de você. Esse é aquele que já te prometeu vida e vida eterna. Esse é aquele. Quem é esse? Você está entendendo mais ainda agora porque você está passando algumas tempestades? Por que nós passamos algumas tempestades? É somente para a gente aprender lições como essas aqui. Lições de que Ele está no controle, de que precisamos crescer na fé, lições de que Ele está chamando a gente para passar de fase, gente. Vamos embora. Portanto, concluindo, não porque das tempestades, mas para quê, Senhor? Para que essas tempestades? O que é que o Senhor tem para me ensinar? Qual é a fase que o Senhor está me chamando agora? Sempre antes de uma mudança de fase, tem uma grande tempestade.